E vamos falar do São Paulo, né? São Paulo vence o Náutico. Gol do Luciano, né? O Luciano sendo decisivo de novo para esse São Paulo. E um São Paulo que, enquanto o Vasco e o Grêmio deram vexame, Mauro, porque para mim, enquanto o Grêmio deu vexame e o Vasco passou perto de dar um vexame em São Januário, o São Paulo passou tranquilo, né? Razoavelmente tranquilo, num confronto que era mais complicado, que é o confronto contra o Náutico. E o São Paulo vence as duas partidas. O time do Zubeldia soma só uma derrota nos últimos 16 jogos. Mas é um número que engana um pouco, porque foram muitos empates, tá? Que aí se fala, o São Paulo nos últimos jogos tem só uma derrota, nos últimos 16 jogos. Só que teve 8 empates. Então foram 8 empates, 7 vitórias e uma derrota. É um bom número, Mauro, para o São Paulo, para o elenco que tem e por estar disputando 3 competições desse São Paulo do Zubeldia. E o que falar da partida contra o Náutico, do confronto, que o São Paulo passa com 2 vitórias, Mauro César Pereira? Olha, o que me chamou a atenção é que o Náutico foi bem competitivo nos 2 jogos, né? Conseguiu competir. Ontem perdeu um jogador expulso, tomou um gol cedo, depois aí o Ferrares também foi expulso. A torcida ficou satisfeita. O Náutico conseguiu fazer um jogo disputado com o São Paulo. O São Paulo cumpriu esse seu papel, venceu os 2 jogos. Não foi simples, né? Mas venceu e avançou, que é o que se espera do São Paulo, né? Acho que foi um roteiro mais ou menos normal, com um bom desempenho até do time que está na Série C e conseguiu, é um time tradicional, mas está na Série C, né? Conseguiu fazer frente ao São Paulo em alguns momentos e o São Paulo teve que se empenhar para se classificar. Não foi simples, não foi fácil, não foi molezinha. Eu acho que esse foi um ponto importante. O ganho do São Paulo é o que se esperava, ganhar do Náutico e avançar, né? Isso é meio óbvio até, né? O São Paulo teria que passar e passou. Se classificou, segue na Copa do Brasil. Está classificado na Libertadores também, e no Brasileiro deu uma boa melhorada depois da vitória sobre o Grêmio. Mesmo assim, tem gente cornetando o técnico, reclamando do técnico, aí já fica repetindo isso eternamente, porque enquanto ele não for embora do São Paulo, vai ter gente cornetando. É uma coisa meio que encomendada, sabe assim? Os caras já estão predispostos a criticá-lo incondicionalmente. Faça o que fizer o Luiz Zubeldia, ele vai ser criticado. Se o menino vem do banco lá e erra uma jogada, a culpa é dele. Se o menino não entra no jogo, a culpa é dele. Se o Ferrares é expulso, alguém vai dizer que foi por culpa dele. Tudo é culpa dele, então. Aí até perder tempo ficar discutindo sobre essa turma que não parece muito preocupada em ser razoável, sim em criticar o treinador, sabe-se lá por quê. E aí o que eu te pergunto, Mauro, você diz, tem gente que vai reclamar do Zubeldia sempre, mas você acha um bom trabalho do Zubeldia? Sim. O Zubeldia, desde que chegou ao São Paulo, porque ano passado ele fez uma boa campanha na Libertadores também. Ele fez um confronto de igual para igual contra o campeão Botafogo e foi eliminado nas quartas de final ali. É um bom trabalho do Zubeldia, na sua opinião, Mauro? E por que você acha que tem essa implicância de uma parte da torcida e da mídia com o Zubeldia? Eu não entendo por quê, sinceramente. Eu poderia ficar aqui falando, mas seria uma especulação. Não sei, não é nem a mídia. Mídia, influenciador, ex-jogador, tem um monte de gente aí que fica cornetando. Por quê? Eu não sei, eles é que têm que explicar. O trabalho dele é bom, é um trabalho bom. O elenco de São Paulo é um elenco curto, as soluções ele tem que encontrar na base, porque não pode contratar, não tem dinheiro. Eu acho que São Paulo está classificado na Copa do Brasil. Venceu os 2 jogos. São Paulo está na Libertadores bem, já classificado também. Venceu fora de casa as partidas que disputou, em casa teve mais dificuldades, normalmente era o contrário, né? Mas dessa vez foi assim, venceu os jogos que fez como visitante. E no Brasileiro, a colocação era ruim, melhorou agora com essa vitória sobre o Grêmio. Não vejo motivo para tanta reclamação, não. Acho que ou não gostam do técnico, então não tem noção do elenco que São Paulo possui hoje, né? Acho que São Paulo tem um elenco que, na verdade, não possui. E mais do que isso, né, o Flávio Prado, é que também eu acho que serve como argumento e defesa do trabalho do Zubeldia. Cara, é só parar para pensar que o Zubeldia, durante quase toda a temporada, não teve seus principais jogadores. O Zubeldia não tem o Calleri há muito tempo e não vai ter até o fim da temporada, com uma lesão gravíssima. O Zubeldia não tem o Lucas quase nunca nessa temporada, porque o Lucas está sofrendo muitas lesões. O Zubeldia raramente conta com o Oscar,
numa boa forma física. Ou seja, a gente não está falando do Zubeldia, o técnico do São Paulo que tem Lucas, Caleri e Oscar. Não. Ele é o técnico do São Paulo que tem que se virar sem os seus principais jogadores e deixando claro, por enquanto está se virando, pô. Tem uma das melhores campanhas da Libertadores, o Zubeldia, já está classificado na Libertadores, está no Brasileiro agora já recuperado depois da vitória contra o Grêmio, passou na Copa do Brasil, ou seja, é boa a campanha do São Paulo na temporada e com desfalques que muitas vezes as pessoas não chamam muita atenção. São simplesmente os 3 principais jogadores do São Paulo, Flávio, que ele nunca tem nas mãos e quando tem, geralmente, fora das suas melhores formas físicas. Bom, eu acho que o São Paulo é um time mais ou menos com técnico mais ou menos. Eu acho que eles se combinam. O São Paulo faz uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, deu uma melhorada agora, e o São Paulo não está ameaçado de cair. Então, ao contrário dos outros que eu falei, do tipo Vasco, Grêmio, que são times que tem que priorizar o não rebaixamento, Santos, o São Paulo não. O São Paulo não vai cair. O time dele, embora seja meia boca, não dá para imaginar que vai cair. Então dá para priorizar Copas, e realmente nas Copas o São Paulo tem sido competitivo, já foi o ano passado, tem sido assim, né, nos últimos tempos. Então acho que está dentro do que se imagina que possa ser feito. E no Campeonato Brasileiro, campanha de parte de baixo da tabela, né? Então precisa melhorar para ser alguma coisa um pouquinho mais elogiável. Com relação a desfalques, todo mundo tem, né? Todo mundo está reclamando. O Felipe Luiz outro dia falou dos desfalques que ele tem. Todo mundo tem desfalques, faz parte do nosso maravilhoso calendário. Não. Mas ter desfalque é uma coisa. Ele não tem os seus principais jogadores. O Zubeldia não é que ele tenha desfalque. Ele perdeu os grandes nomes do time, pô. Porque há quanto tempo ele não tem Lucas, Oscar e Caleri, pô? Bom, não é dizer que primeiro, ele tá perdendo o jogador, todo o time está perdendo o jogador. Ele está perdendo seus principais jogadores. Bom, primeiro, vamos lá. O Caleri, ele é o cara que faz gols, mas o André Silva não é pior que ele. Tem até mais funções que ele. É mais completo do que ele como jogador. E tem feito os gols também. O Lucas realmente faz falta e o Oscar nunca jogou no São Paulo. Desde que ele chegou, é isso aí. Joga um pouquinho, joga um jogo, joga outro. Então não dá nem para dizer que é um desfalque, porque é um cara que não joga. Não dá para você considerar desfalque. O Oscar deveria, mas não joga. Então não adianta nada. O Oscar não é desfalque no São Paulo. Ele nunca chegou a jogar no São Paulo. Jogou muito pouquinho, machucou e tal. Então ninguém pode ter imaginado um São Paulo. Não tem uma referência do Oscar no São Paulo jogando um grande futebol. E com relação ao André Silva, acho que ele está fazendo melhor do que o Caleri, principalmente o Caleri dos últimos tempos. E o Lucas, sim. O Lucas realmente faz falta ao time. Vamp, concorda com o Flávio? Eu discordo. Eu acho que, tendo esses 3 desfalques aí, é muito complicado para o Zubeldia. E mesmo assim, ele consegue ter uma campanha boa na Libertadores, uma campanha boa na Copa do Brasil, porque a gente sabe há quanto tempo que o São Paulo prioriza as Copas. Há muito tempo. Há muito tempo que o São Paulo prioriza as Copas, porque provavelmente ele vê mais chances de ser campeão. E uma campanha razoável no Brasileiro. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que muitas vezes as críticas ao Zubeldia são exageradas. Eu não acho que o Zubeldia faz um mau trabalho no São Paulo. Pelo contrário, eu não acho maravilhoso. Mas eu acho um bom trabalho do Zubeldia no São Paulo para o elenco que ele tem e para os desfalques que ele tem, Vamp. Você viu que chegou a se pensar no quadrado mágico, né? Lucas, Oscar, Caleri, quem foi o outro? Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. E Luciano, né? E aí, 3 aí, praticamente só andam machucados, né? Tem problema físico, o Caleri não joga mais na temporada. O Lucas tem que se recuperar, por pouco não rompe o cruzado. Né? O doutor Moisés me falou, e depois ele falou à tona isso. Né? O Oscar oscila ali, vem, joga um jogo, daqui a pouco sente, vai, se recupera. O Luciano oscila, às vezes é titular, às vezes é banco. Nesses 2 jogos, nesses 2 confrontos contra o Náutico, fez 3 gols, 2 aqui no Morumbi ontem, mais 1. O São Paulo é o atual campeão da Copa São Paulo, tem uma divisão de base que se gasta muito, e de repente, por não ter tantas opções de dinheiro, está começando a usar a base e o Zubeldia dando oportunidade, né? Classificou no seu grupo em primeiro,
até beirou ali, fretou em seu primeiro no geral, junto com o Palmeiras ali, Palmeiras vai atingir isso. Dentro da Copa do Brasil, venceu o Náutico, o time que hoje está na terceira divisão do futebol brasileiro. Dentro da competição do Campeonato Brasileiro, até a última rodada, entre ele e Grêmio, chegou a fretar em algum momento beirando ali a zona de rebaixamento, mas está muito, muito achatado, né? Não é time para brigar com todo o problema financeiro, com o plantel. Não vai ser time que vai brigar para não cair. Então, eu acho que tem que deixar o cara trabalhar tranquilo. Não tem muita coisa no mercado, não. Não é todo mundo que chega com o plantel que tem. Vai chegar aí quem? O Guardiola vai fazer o São Paulo jogar para encher os olhos. A torcida comparece, enche sempre o estádio. Né? Você vê que o São Paulo jogou ontem fora de casa, tinha bastante São Paulino lá em Recife, ali, o estádio lotado, tudo bonito lá, com a torcida do adversário. E quando ele estava aí andando de metrô, de não sei o quê, todo mundo, aquilo, deixa o cara trabalhar. A única coisa que eu questiono mais ele assim é a beira do campo, ele fica muito nervoso. Ele, pelo tempo que ele tem de São Paulo e o Abel tem tempo de Palmeiras, ele tem mais cartões do que o Abel. Muito nervoso ali à beira do campo. É só isso. Dá mais tranquilidade a ele ali à beira do campo para comandar o time, já que já tem tanto desfalque, tanto problema de lesões, né? E ver o que vai acontecer. Para a competição de mata-mata, eu acho que o São Paulo, se organizando 11 contra 11, dá para encarar. Sim. Você vê que ele sai para o campeão da América o ano passado. Aqui o Lucas perdendo pênalti aqui no Morumbi. Tudo bem, tomou um vareio no primeiro jogo lá, o primeiro tempo do Botafogo. Poderia ter tomado 3-4 no primeiro tempo. Mas ainda assim ele é eliminado por concorrentes a título, né? É um trabalho do Zubeldia que eu acho positivo por enquanto. Eu concordo com o Vamp. Tem que dar paz para o cara trabalhar, porque não tem muita opção no mercado. É exatamente isso. Não estão sobrando opções no mercado para se questionar tanto o Zubeldia. E o Zubeldia ontem, ele comparou a Copa do Brasil com a Libertadores depois do jogo. Até por esse poder do São Paulo nas Copas. O São Paulo vai muito bem nas Copas. Vamos lembrar, na Copa do Brasil que o São Paulo foi campeão ano retrasado, com o Dorival Júnior, o São Paulo eliminou Corinthians, Palmeiras e Flamengo para ser campeão. Na Libertadores do ano passado foi muito bem o São Paulo e foi eliminado nos pênaltis para o Botafogo, que foi o campeão da Libertadores. Perdeu um gol claríssimo com o Lucas Moura, o São Paulo, que poderia ter dado a classificação. E o Zubeldia falou, né, sobre esses mata-matas, sobre as Copas para o São Paulo. Vamos ouvir aí o Zubeldia. Es difícil poder explicar eso. Acho que saímos todos los juegos a jugarlo como hay que jugarlo. Es decir, Copa Brasil, falábamos ontem, Copa Brasil es lo mismo que Copa Libertadores, es lo mismo que Copa Sudamericana. Son 180 minutos. Entonces te obliga a poder hacer una serie lo más completa posible para poder clasificar. Aquí en este tipo de torneo, como en Copa Sudamericana o Copa Libertadores, tenés malos 45 minutos y prácticamente se te complica la serie. Entonces, yo hoy en la palestra y ontem también, lo que falaba gente, vamos a jugar Copa Brasil, pero es Copa, no hay un mañana. Es pechar la serie en 180 minutos. Ya habíamos hecho un buen 90 minutos. Muchos falaban de que era un resultado corto, que es cierto, un 2-1 era corto, pero entendíamos que si lo jugábamos como veníamos jugando Copa Libertadores, podíamos tener la chance y la posibilidad de clasificar. Né? Aí a declaração do Luiz Zubeldia, falando sobre mata-mata, né? Falando sobre a Copa do Brasil, falando sobre a Libertadores, que são os principais pontos hoje desse São Paulo do Zubeldia, né? Que são as Copas. O São Paulo vai muito bem nas Copas e também já era o ponto forte desse São Paulo com o Dorival Júnior.
quando foi campeão da Copa do Brasil. Esse São Paulo que agora classifica em cima do Náutico com uma certa tranquilidade.